Bem, vamos falar um pouquinho então do tricolor. Salve o tricolor Fala paulista. do Diniz. Pô, achei que o Diniz hoje ia Ah, fala rolar, do viu, Diniz. Tiagão? E aí, Tiagão, começa falando do tricolor paulista aí. Abraço pra Zé Farolim, Lai, Buda, alô, Buda, nota de 6. E Juninho também, só coisa ruim. Manda aí, Tiagão. Mais uma vez, outro jogo horrível, né? Do São Paulo, para variar. Óbvio, né? Muito toque de bola de lado, sem objetivo. Muita posse de bola, sem objetivo nenhum. Diniz apático à beira do campo. Volpe pegando muito, como sempre. A zaga virou uma peneira. Por incrível que pareça, o Fernando Diniz conseguiu destruir o único sistema que funcionava no São Paulo. E a grande surpresa do jogo, o atacante Luciano, que veio aí na troca com o Everton, já se mostrou mais eficaz do que Everton no ano. Ele já fez o gol dele, salvando a cabeça de Diniz hoje. O Everton não fez nenhum ainda até agora? Everton fez um. Na verdade, ele se igualou com Everton no ano com o jogo, né? Mas é uma E vou análise. contar outra, por incrível que pareça, um dos melhores jogadores em campo, Gonçalo Carneiro, que entrou no segundo tempo, hein? Like gosta de No segundo carne. tempo foi chuveirinho, né? No final do jogo. Foi no abafa, né? Foi no O abafa. Gonçalo Carneiro, ele não tem aquele primor de técnica, mas ele é um cara muito raçudo. Pelo menos vontade ele demonstrou ter nesse time. Ele e o Luciano foram os dois jogadores aí com mais vontade. Dois jogadores que não vinham jogando foram os que demonstraram mais vontade no time. E depois do jogo, o Raí deu uma declaração falando que banca a permanência do Diniz. Então, para mim, tem que cair os dois. Tem que cair Raí, tem que cair Diniz e tem que cair quem tá bancando Raí. Fala aí, PC. Fala, PC, um pouquinho do Bahia. Fala, Bahia, minha porra. Meu querido, o Bahia hoje jogou 2 pontos fora. Esses 2 pontos já estavam no cofre, estavam no bolso. O São Paulo pedindo, implorando para perder. São Paulo colocou todo mundo que sabia atacar um pouquinho, que tinha qualquer tipo de poder de definição. São Paulo meteu no jogo. Dani Alves, pela primeira vez, eu vi Dani Alves jogando de lateral direito, alçando umas bolas compridas lá para Girafa, aquele cheirador de cocaína que entrou lá no segundo tempo, passou aí uns 2 anos bonito, como é que chama? Carneiro, É Gonçalo Gadeiro. inclusive Uruguai. para fazer o gol. Mas o Bahia não perdeu o pênalti. O Bahia perdeu 2 oportunidades de frente e uma em que um atacante, um meia do Bahia, ele entra, dribla todo mundo, sai na cara do goleiro e ele não sabe como definir a jogada. Era para fazer 2-0, os bandos iam se entregar e depois fazer o terceiro, o quarto, o quinto, e eu teria acertado o meu palpite, que eu apostei em 5-0 para o Bahia. E o Bahia, infelizmente, não aproveitou a oportunidade. Então, eu digo para você, pelo futebol que eu vi apresentado hoje, o São Paulo ganhou 1 ponto e o Bahia perdeu 2. Lembrando que o gol do Bahia foi marcado pelo Rossi. E o time do Bahia, assim, às vezes é porque a gente não acompanha muito. E eu, como estou mais daqui, assim, o Bahia, a gente acompanha mais, tem essa oportunidade de acompanhar o Bahia mais de perto. O Bahia, ele já está num patamar muito elevado, apesar de ter sido perdida a final da Copa do Nordeste para o Ceará. O time do Bahia é um time sempre competitivo. Então, assim, não estranhe o Bahia arrancar pontos ou vencer times grandes. Porque o Bahia, assim, aqui para o Nordeste ele é grande, mas em termos nacionais é um time médio, né? Time médio para grande. A torcida é grande, é 2 vezes campeão brasileiro, mas o Bahia ficou, em épocas dos anos 2000, um time defasado. O Bahia era vergonha, né? Só que de um tempo para cá o Bahia vem se organizando, tem um presidente que vem fazendo tem que ter campanhas de outros torcedores aí querendo que ele saia do Bahia e vá para o time dele. Mas, enfim, o time de Bahia é bem competitivo. O time do Bahia tem jogadores com experiência, é um time bem montado pelo Roger. E não estranha, às vezes, falar assim, pô, empatar para o Bahia, pô, empatou com o Bahia. Então, às vezes, a pessoa tem essa noção, isso já está mudando, reverteu bastante. O Gilberto é um jogador que jogou no São Paulo. Eu achei que hoje tinha um golzinho do Gilberto, mas não deu, né? O Volpe pegou pra caralho hoje.
como sempre, né, o Thiago falou aí, é o jogo do Volpi. O Volpi vem jogando muito bem, vai ser um jogador muito regular, então foi um investimento bem acertado do São Paulo no Volpi, né? Agora, como eu não acompanhei o jogo, eu queria saber como é que foi o Rodriguinho no jogo. Ele acabou sendo substituído. Você chegou a ver o Rodriguinho jogando, Besouro? Eu não acompanhei. Não acompanhou de perto do Rodriguinho. Você chegou? O Rodriguinho é que dá o passe para o gol do Rossi. Faz um lançamento primoroso, deixa o Rossi trocando figurinhas com o Volpi. E o Rossi define uma categoria impressionante, porque o goleiro de São Paulo realmente estava muito bem, quase pega a bola, mas o passe do Rodriguinho foi de cinema. Eu acho que ele foi substituído porque o campo estava pesado, estava chovendo, o jogo estava extremamente desgastante, e o Bahia centraliza demais as bolas no Rodriguinho. O Rodriguinho é o cara que faz o time do Bahia funcionar. Aí ele coloca, eu não conheço muito bem os jogadores do Bahia, Danielzinho, se não me falha a memória, que é uma característica meio diferente, um jogador de velocidade. O Daniel, ele entra no lugar do Bahia. Agora, o Bahia, ele joga com o Gregory, que é um dos melhores volantes, que ele acabou sendo substituído. Mas o Gregory é um jogador muito bom de marcação. Ele joga, o Ronaldo, que era do Flamengo, da base do Flamengo, ele está em titular, acho que já tem uns 3 jogos que o Ronaldo está titular. Ele tem um passe muito bom. Eu não sei se... Porque ano passado, o Bahia, o Ronaldo não era reserva, sempre foi reserva aí. Jogava o Gregory e o Elton sempre em titulares. Só que o Ronaldo tem sido titular nos últimos tempos. Então, assim, vamos ver, por questão de experiência, vamos ver o que ele pegar. Um jogador, para mim, o Ronaldo é uma lenda urbana, né? Assim, no Flamengo. Sempre fala, bota ele, bota ele, bota ele. Mas, assim, em alguns jogos que eu vi, eu achei um jogador ok, normal. Mas no Bahia ele já tendo mais oportunidade desde o ano passado. O Gregory é um jogador mais de marcação, um jogador que marca, é aquele pitbull ali. E o Bahia deve ter jogado ali pela escalação que eu tô vendo aqui, ele jogou com o Elber, né? Aquele mesmo Elber do Cruzeiro, o Gilberto e o Rossi. Aí o Alisson acabou entrando no lugar do Rossi. O Rossi é um jogador que é muito rápido, né? Que é o búfalo do Vasco, né? Acabou não ficando no Vasco. O Vasco perdeu um jogador bom na época. E agora eu vou falar um pouquinho mais do São Paulo, né, Thiagão? E aí, cara, o que vai acontecer daqui para frente? Porque, assim, o Luciano Ronaldo, né? Foi contratado. Cara, o São Paulo vive uma crise tremenda, né? O Pato saiu agora, abriu mão do valor da rescisão, de mais ou menos 35 milhões. Então o clima no São Paulo não tá nada bom. O Daniel Alves já deixou em direta hoje pro Pato no Instagram, falando que o São Paulo não é lugar para medíocres e acomodados, vaidosos. Todos acreditam que foi uma direta pro Pato, né? E o Pato, para quem não sabe, foi o Pato que pediu a rescisão de contrato, abrindo mão aí dos valores. Então, para ele ter pedido a rescisão, era porque o clima não estava bom mesmo. Agora, ninguém sabe o que aconteceu, né? De um dos melhores jogadores do time antes da pandemia e depois de 3 jogos, o cara ser totalmente dispensado do time, algo muito grave aconteceu lá dentro. Raí é um incompetente, né? Como diretor, tá queimando a sua imagem de ídolo no São Paulo. Para mim, tem que cair Diniz, tem que cair Raí, tem que cair o Pássaro, tem que cair todo mundo. E é um ano complicado para o São Paulo, porque é um ano de eleições, né, cara? Quer dizer, até para chegar um novo técnico para assumir esse trabalho nesse momento, agora fica complexo. Agora vai assumir um São Paulo aí em crise para administrar o time durante quanto tempo? 4 meses? Dezembro já tem eleições lá no São Paulo. Então é um momento estranho. Bem que o São Paulo podia aproveitar esse momento agora para poder cair para a segunda divisão, né, cara? Até eu acho que para se reestruturar, para poder dar um tempo, para poder reviver os grandes momentos, o São Paulo precisava passar uns 2, 3 anos na segunda divisão. Faria bem para o São Paulo. É mais ou menos um jogador bom que vai para o banco de reserva e ele volta comendo a bola. Eu acho que se o São Paulo cair esse ano, dentro de 2, 3, o São Paulo volta a ser campeão mundial. Estou torcendo por isso, viu, meu querido? Você sabe... Deixa o Diniz trabalhar, Thiago. Vamos deixar o Diniz trabalhar. Só São Paulino perde a saída. Só São Paulino perde a saída do Diniz. Deixa o Diniz lá, rapaz. Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Isso aí. Vamos fazer uma campanha. Fica Diniz. Fica Diniz.
Fica, Diniz. O projeto é continuidade, tem que ter tempo para o cara trabalhar, implantar um método de trabalho, de jogo. Na minha opinião, ele ia cair hoje. Na verdade, quem salvou a cabeça dele foi o Luciano, né? O Volpe também, né? Pegando um pênalti. Com certeza ele ia cair hoje. Mas o trabalho de Diniz do São Paulo está encerrado. É questão de tempo. A primeira derrota que acontecer, pode ser na próxima rodada ou na outra, a primeira que acontecer ele vai cair. Nem o Raí, nem Leco, Não ninguém tira vai mais tentar. nada, né, dos jogadores. O Diniz, a gente falou na última live sobre o Diniz. César deu até uns números do Atlético Paranaense. O Diniz, a melhor campanha que ele fez foi na época do Audax. Na verdade, o Diniz tem um karma mais ou menos que o Renato Gaúcho viveu no início da carreira dele. O Gaúcho foi vice da Copa do Brasil com o Vasco. Aí depois foi um vice com o Fluminense da Libertadores. E o que acontece? Aí ficou aquele karma do Renato. Aí o Renato, quando foi campeão pelo Grêmio, o Renato conquistou um título assim, de relevância, foi em 2016, né? Depois de 8 anos de treinador. Realmente, para ter paciência com o Diniz é complicado, cara. E assim, o próximo jogo do São Paulo é contra quem, Thiago? O próximo jogo do São Paulo é contra o Sport lá no Recife. Domingo. Viu, cara? O São Paulo tinha uma tabela para poder liderar esse campeonato nas primeiras rodadas. Verdade, cara. Verdade. Todos os adversários, os primeiros 5 adversários do São Paulo, são todos adversários que o São Paulo poderia vencer com uma certa tranquilidade se o time tivesse bem ajustado. Exatamente. Se o São Paulo está passando essa dificuldade com Fortaleza, com Bahia, com o Vasco, imagina quando pegar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, o que vai acontecer? Você falou, voltando ao assunto do Pato, aqui para encerrar o assunto de São Paulo, os números do Pato na primeira passagem do São Paulo são muito bons. São os melhores números da carreira dele, né? Ele fez 38 gols em 98 jogos. Sim. Assim, até na volta dele, foi uma volta ano passado que eu acho que ele fez gol na estreia, também ele estava bem, né? A torcida do São Paulo gosta dele. O problema do Pato é sempre que sempre volta naquela conversa, eu sempre bato nisso aí, as pessoas não entendem. Tudo é uma questão de custo-benefício. O problema do Pato tipo assim, é a expectativa que cria em cima do cara. O cara acho que ele tem 31 agora, 30 para 31 anos. Não é um cara velho. O Pato começou muito cedo, cara. O Pato foi campeão mundial com 16 para 17 anos. Aí 18 anos tava arregaçando no Milan, na Champions. Agora, assim, se você reparar, o Pato, ele abriu mão, porque o Thiago falou, ele abriu mão dos salários. Então, a questão financeira do Pato não pesou aí. Ele abriu mão, ele falou... Então, assim, para mim, eu comentei até no grupo, o pessoal até deu até risada. Eu não sei se você lembra, eu bati essa tecla no grupo, acho que tem uns 3 dias mais ou menos, eu falei, ó, o Pato, ele tem características que vai pro Inter. O cara foi revelado no Inter, até comentei, o cara foi revelado no Inter, tem uma história pelo Inter, o Inter machucou o Guerreiro, né? O Guerreiro teve a contusão do Guerreiro. Só tem um problema. O Pato não pode jogar Libertadores, a menos que a Conmebol aceite. Parece que os clubes iam entrar aí, que uma ou outra permissão para quem jogou Libertadores. Então, esse problema ele vai ter. Mas eu acho que o Pato ele vai por questão de produtividade. Deve ter uma cláusula de produtividade. Vai pelo Inter. Então, Na verdade, ele nunca quis sair, né? O São Paulo está tentando vender o Pato desde o final do ano passado. Quando o São Paulo viu que o custo-benefício não era o esperado, o São Paulo está tentando vender ele desde o ano passado, quando o time do Emirados Árabes fez uma proposta por ele. No começo do ano, o São Paulo tentou se livrar dele também, mas ele não queria sair de São Paulo de jeito nenhum. Ele já estava estabelecido aqui na cidade, ele é casado com a filha do Silvio Santos, né? Então ele não queria sair de jeito nenhum. Para ele ter pedido essa rescisão de contrato, é porque algo muito grave aconteceu lá. Essa indireta que Daniel Alves mandou hoje no Instagram. A entrevista que Diniz deu hoje, após o jogo, falando que Pato era a última opção dele. Então, algo muito grave aconteceu lá. Acho que do mesmo naipe do que aconteceu com ele no Corinthians. Exato. Ele saiu queimado do Corinthians, saiu queimado. Ele tem uns problemas no Inter também e tal. Mas, assim, a minha dúvida em relação ao Pato, porque, assim, a conta só foi para ele. Vocês viram aí que a conta estourou na mão do cara. Então, nenhum cara
tipo assim, o cara nem tava tendo a oportunidade de ser reserva, você vê que desviou o foco, né? Da Mas crise. a torcida tá totalmente a favor do Pato. Pois é. A torcida tá contra a diretoria e a favor do Pato. A torcida tá muito brava, a torcida fez protesto hoje do lado de fora do Morumbi. Estão prometendo fazer protesto amanhã lá na Barra Funda. Porque a torcida, apesar de tudo, apesar do custo-benefício do Pato não ser dos melhores, a torcida gostava muito dele porque ele tinha uma relação muito forte com a torcida. Então a torcida tá muito brava com o que aconteceu, porque assim, se for para mandar embora jogador apático do São Paulo, que não tá nem aí, tinha que mandar embora todo mundo. Só ia ficar o Daniel Alves lá, que corre o campo inteiro, dá carrinho, e ia mandar todo mundo embora. Mas estourou na mão do Pato por quê? Reinaldo Jangadeiro não faz nada. Os únicos que se salvam no São Paulo hoje é Thiago Volpe, Daniel Alves, Luciano, que chegou agora, né? E a molecada da base, que não joga, mas quando entra, pelo menos demonstra vontade. O resto, tinha que demitir todo mundo. Eu ainda, assim, eu ainda até concordo com o PC, porque, assim, em relação ao Daniel na lateral, o grande problema do Daniel na lateral é porque, assim, ele tá ali como um jogo político. Ele pegou a 10, ele pegou a faixa. Então, assim, é uma liderança complicada de você dosar. Quem é o Fernando Diniz perto do Daniel. Então, assim, é claro que o cara, você vê que o Daniel agrega mais do que atrapalha. Eu também concordo. Só que é um problema que, assim, o cara é infinitamente melhor, o melhor lateral direito do mundo. Aí, assim, você tem um cara aqui no banco que é bom, que é o Hernanes. Aí, para mim, não encaixa Daniel e Hernanes. E mais uma vez o Diniz não colocou o Hernanes em campo, né? O Hernanes deu uma declaração ontem falando que não vai sair do São Paulo, que vai se reinventar, que vai voltar a jogar o futebol que a torcida merece. Já deu essa declaração ontem, que não vai sair. Todos achando que o Hernanes ia jogar hoje. E o Fernando Diniz não coloca o cara. Faz 5 substituições e não coloca o Hernanes e o time precisando dar chute a gol. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos, né? Então, vamos finalizar aqui. Vamos gravar mais um videozinho também falar dos jogos de quarta-feira. Então, quem não inscreveu no canal, inscreve aí, dá essa moral. Eu acho que já tem 30 inscritos, viu? Cria uma conta pros cachorros aí, moço. Cria uma conta pros cachorros aí e coloca, dá nada não. Beleza? Até o próximo vídeo, então. Daqui a pouquinho a gente volta aí com os próximos jogos. Corinthians e vamos falar um pouquinho do Corinthians e vamos falar do Flamengo. Zona de rebaixamento.